Bom, nesse vídeo nós vamos fazer mais uma análise computacional, uma simulação computacional, usando SolidWorks Simulation. Vai ser uma análise estática de uma peça muito simples, mas a questão aqui não é nem a peça em si, é a importância de entender minimamente a questão da malha, da definição da malha para análise. Bom, uma peça simples é uma chapa em L, como se fosse uma cantoneira. Lembrando que o foco aqui não é modelar em SolidWorks, é fazer o estudo da simulação. Novo estudo. Nós estamos aqui já dentro do módulo do Simulation, né? Vamos aplicar o material para a peça. Escolher um aço comum, um aço carbono, né? Passei a unidade aqui para megapascal, equivalente a Newton por milímetros quadrados. Limite de escoamento, 180 megapascal para esse material. Qual vai ser a geometria fixa dessa peça? Essa que nós selecionamos agora em verde, depois com marrom, depois de selecionada. Força. A força aí vai ser aplicada uma força de cisalhamento. Então nós vamos na opção de direção selecionada. Selecionamos aí uma aresta. E aí essa força vai ficar sendo aplicada como cisalhamento. Repare que a seta está aplicada no sentido para cima, né? Vertical, direção vertical para cima. A gente vai inverter isso daí, porque a força de cisalhamento é para baixo. Definir aqui uma carga de 100 kgf, sentido para baixo. Direção vertical, sentido para baixo. É isso. A definição da peça é essa. Vou colocar aqui a gravidade, mas é só um proforma. Algo que não vai influenciar quase nada no nosso projeto aqui, na nossa simulação. Bom, vamos criar a malha aqui agora. Nessa tela a gente pode verificar aí a densidade da malha no primeiro menu. Parâmetro de malha. A densidade da malha pode ser grossa ou fina, e você tem uma definição automática pelo SolidWorks. Essa definição da malha padrão do SolidWorks é mais ou menos o maior comprimento da peça dividido por 50 ou 60. Essa é a malha padrão que o SolidWorks utiliza. Estamos aí em malha padrão. Temos aí elemento da malha, você verifica marcando 3.03, que seria a maior malha no nosso estudo, e 0.15, que seria a menor elemento de malha no nosso estudo, a menor célula. Tá? Essa malha padrão de 3.03 e a mínima de 0.15, por que existe essa diferença? Porque você não consegue preencher a peça exatamente com apenas malhas de 3.03. Você precisa ter intermediários aí para conseguir preencher todas as células dessa peça. Então por isso que você tem malhas menores aí, para conseguir fazer uma transição e um ajuste. Bom, gerando a malha aqui padrão do SolidWorks, aparentemente está tudo ok. Olhando aqui com mais precisão, você consegue ver uma distorção fora do comum aqui na parte lateral da peça. Tá? Ou seja, as células aí, os elementos finitos aí, alguns estão distorcidos, a transição não está sendo muito boa. Isso é um problema para cálculo. Quando você precisa de um cálculo mais refinado, é importante que os elementos estejam coerentes.
de preferência muito parecidos uns com os outros. O nosso limite de escoamento é de 180 megapascal, definido pelo material no início. E o que dá para verificar aqui nesse primeiro estudo é que na tensão de von Mises foi atingido aí na região em vermelho 175, 176 megapascal. Tá? Ou seja, essa peça, nesse primeiro estudo, com essa malha que nós selecionamos, ela já está estourando já em termos de tensão. Né? O limite de escoamento já foi alcançado aí praticamente. 176 para 180 megapascal não é nada. Não tem fator de segurança nenhum, praticamente. A gente passou rapidamente pelo menu de escala de deformação da peça, mas esses são detalhes que não é o foco do nosso estudo hoje. Tá? Então é isso, esse primeiro estudo atingiu aí a maior tensão de escoamento de 176 megapascal nessa região em vermelho. É uma região previsível, que é onde você tem maior tensão, né? Você tem uma dobra nessa chapa aí. Então, obviamente, aí já seria previsto que teria maior tensão. Agora, o problema é que ele já está atingindo o limite de escoamento. Esse que é o verdadeiro problema. Vamos simular com uma nova malha aqui. Vamos refazer a malha, tentando refinar um pouco esse estudo. Malha padrão, como eu já disse. Temos aí a malha com base em curvatura. Quando que nós vamos utilizar a malha com base em curvatura? Quando temos na peça chanfros, furos, partes arredondadas, ou seja, uma peça mais complexa. Nessas peças mais complexas, são necessários um refinamento da malha nas partes curvas. Por isso usaríamos aí malha com base em curvatura. Estou colocando aqui a densidade da malha extremamente fina para observarmos aí qual vai ser o resultado. Se vai haver alguma diferença em relação à malha padrão gerada pelo SolidWorks anteriormente. Olhando aqui rapidamente, os elementos discretos aí, os elementos finitos, a maioria tá ok, mas ainda observamos aí distorções, né? Nos elementos, principalmente na lateral e nas partes próximas à dobra da chapa. Vamos executar o estudo. Bom, tá aí. Com esse novo estudo, o limite de escoamento na região em vermelho atingiu 242 megapascal. Ele superou em muito o limite de escoamento do material, de 180 megapascal. Conclusão desse nosso estudo, então. O que eu estava querendo mostrar aqui? Que, gerando a malha padrão do SolidWorks, ele mostrou uma peça que, sendo submetida à carga que nós determinamos, ela praticamente ficou empatado com o limite de escoamento do material. Porém, refinando a malha de maneira até um pouco sem muita precisão, sem muito cuidado, sem transições automáticas, por exemplo, já foi possível observar uma variação tremenda no resultado da peça. Ou seja, na prática, as duas peças aí não seriam úteis, né? Porque você não trabalha com fator de segurança de 1 para 1. O que seria o fator de segurança de 1 para 1? O limite de escoamento do material é 180 megapascal e a carga que a peça está submetida está gerando aí uma necessidade, uma tensão de deformação de 180 megapascal. Isso seria um fator de segurança de 1 para 1. Na prática, não fazemos isso, né? O fator de segurança deve ser um pouco maior. Deve ser minimamente maior. Agora, como eu já disse, o fator de segurança não é o nosso objeto de análise aqui. Eu só estou chamando a atenção nesse estudo pelo seguinte: mesmo que você não seja um especialista em malha para análise estática, pelo simples fato de você refinar a malha
no SolidWorks aí Simulation, você já consegue perceber diferenças enormes entre um estudo e outro. Mas aí você pode perguntar, não, tudo bem, eu vou sempre usar então a malha mais fina possível. Então, mas não é assim que funciona na prática. Se você estiver usando uma peça mais complexa, uma peça maior, quanto mais você refinar a malha, maior tempo vai levar essa simulação para gerar resultado. E também vai exigir maior poder computacional, etc. Então é um balanço entre qualidade da malha e equipamento e tempo que você tem disponíveis. Então, fechando o vídeo de hoje, quando você estiver estudando peças simples como essa que eu fiz aqui hoje, dê preferência para a malha o mais fina possível, né? Porque dificilmente você vai sobrecarregar o seu computador com uma densidade de malha maior numa peça tão simples como essa. E assim, teoricamente, quanto maior a densidade da malha, maior a confiabilidade do nosso estudo. É isso por hoje. Até mais.